Bora lá, meu povo, rapaziada. Ontem à noite o Fortaleza foi trucidado pela equipe do Vasco, 3-0 em São Januário. Um papelão completo, né? Um Fortaleza que lembrou muito aquele Fortaleza daquelas atuações patéticas dos primeiros 4 meses da temporada. Um Fortaleza que simplesmente escolheu jogar no lixo a evolução que teve contra São Paulo e principalmente nas goleadas sobre Colo-Colo e Juventude. Claro que a gente sabe que não vai ganhar todas, claro que a gente sabe que não vai golear todas, claro que a gente sabe também que não dá para ter um nível de atuação muito alto em todas as partidas. Eu acho que ter essa consciência é importante e todos nós temos. Mas a atuação do Fortaleza ontem em São Januário foi muito triste. Foi muito decepcionante. A gente esperava um Fortaleza mais aguerrido, um Fortaleza que nos entregasse pelo menos o mínimo. E o que seria o mínimo? Jogar talvez de igual para igual com o Vasco, que vinha em crise, sem ganhar há mais de 9 jogos, e tentar beliscar uma vitória fora de casa, ou, dependendo das circunstâncias da partida, buscar, quem sabe, até um empate, que não seria um mau resultado. Mas aí o Fortaleza me acha de jogar um futebol horroroso, que lembra demais aquelas partidas contra Altos, Souza, CRB, Vitória, né, pela Copa do Nordeste, e nos entrega um vexame. O Fortaleza ouviu a torcida do Vasco gritar olé em São Januário e viu o time de Fernando Diniz, que inclusive na coletiva pós-jogo disse que tinha certeza que a vitória ia acontecer, ou seja, está muito fácil ter uma leitura desse time do Vojvoda na temporada, a la Carpini, né? Já tinha dito isso também às vésperas daquele jogo contra o Vitória pela Copa do Nordeste. E, cara, foi muito decepcionante, sabe? O dinizismo no seu segundo jogo deu liga justamente contra o Fortaleza, que fez uma péssima partida. O Vasco teve muito mérito, sim, para fazer os seus gols com naturalidade. Marcou no início de cada tempo, logo aos 2 do primeiro, logo aos 1 do segundo, e o terceiro gol era questão de tempo, né? O Verratti ali marcando 2 gols. O Ryan, acho que é esse o nome do jogador do Vasco, fez o que quis com a defesa do Fortaleza, o tempo todo infiltrando, passando como queria pela marcação. O Fortaleza teve uma péssima saída de bola ontem, tanto com o Kusevich, como com o Gustavo Mancha, como com o Gaston Ávila e o Eros Mancuso. Estava sofrível a saída de jogo, tinham que apelar sempre para o chutão, para tentar armar da zaga para o meio de campo ou para o ataque. O meio de campo, que ontem teve o Pochettino jogando sozinho. O Pochettino ontem jogou sozinho, tá? Sozinho. Ele tentou armar, tentou correr, tentou dar passe, tentou finalizar. Foi certamente o jogador mais acionado e mais, entre aspas, perigoso do Fortaleza. Foi o Pochettino, né? Mas aí você querer que só o Pochettino resolva a situação, não dá, né, galera? É muito triste, né? O Rosseto e o Sacha abaixo. Eu nem vou precisar me estender ao ataque, porque o ataque foi inoperante, né? O Lucero pouco produziu, pouco se movimentou. A jogada era sempre com o Breno Lopes pela esquerda e com o Pikachu pela direita. O Breno mais agudo, muito marcado. O Pikachu estava mais preocupado em reclamar da arbitragem do Daronco do que jogar bola, e isso por si só já é um problema, né, Pikachu? Eu acho que você tem que reclamar menos e jogar mais bola, né? E aí as alterações, o Vojvoda tentou mexer no meio de campo, já de cara colocou o Paulo Fernandes, colocou também o Martínez, né? E deixou o Pochettino. Parecia a indicação de que o Fortaleza ia pro ataque, né? Ia ficar mais ofensivo. Só que o segundo gol do Vasco matou qualquer tipo de projeção do Fortaleza dentro da partida em busca de uma reação. E aí, meus amigos, veio a cereja do bolo. O Marinho, que não tinha nada o que fazer, entrou no jogo, fez uma falta forte, que já teria merecido até o amarelo. E depois cometeu uma bobeira, cotovelada. E galera, assim, desculpa, mas não dá pra defender o Marinho nessa. Ah, PM, não foi pra tanto. Galera, desculpa, não dá pra defender o Marinho. Eu respeito quem pensa o contrário, mas pra mim não dá pra defender o Marinho. E
foi expulso, ainda levou o Felipe Coutinho junto com ele, né? Os dois justamente expulsos, né? Foi justa a expulsão dos dois. E ainda assim, com o Marinho conseguindo levar o Coutinho com ele, o Fortaleza não conseguiu reagir, até tentou um lance ou outro, já perdendo de 2-0, foi pra cima, chegou 4 vezes na área do Vasco, sem sucesso, sem obrigar o Léo Jardim a sujar sequer o uniforme vascaíno. E o terceiro gol acabou sendo uma questão de tempo, levou uma bola na trave. Fortaleza podia ter perdido de uma goleada ainda maior. Eu acho 3-0 goleada, mas se o Vasco fosse um time um pouquinho melhor, poderia ter sido 4, 5. E isso é muito triste, galera, de verdade. Eu vou falar aqui por mim, tá? Eu criei uma expectativa pro jogo de ontem, até imaginei que não, mesmo o Vojvoda poupando 4 jogadores, dá pra gente fazer um bom jogo com esse time aí, mas em nenhum momento o Fortaleza nos passou aquela gana de ganhar, sabe? Assim, de que, não, estamos com uma estratégia bem definida, ela vai funcionar e vamos conseguir fazer o resultado com naturalidade. Nada funcionou. Ontem o Fortaleza fez um papelão em São Januário e foi um grande nada. Nada funcionou em quem entrou de saída, nada funcionou em quem entrou no segundo tempo. A estratégia do Vojvoda não foi correta, faz parte. Ele agora vai ter que pensar numa outra estratégia para o próximo jogo contra o Retrô. Mas quando ele for enfrentar o Diniz de novo, ele vai ter que traçar uma estratégia para que o Fortaleza saiba vencer a estratégia do Diniz, porque é impressionante como o Vojvoda não consegue vencer os times do Fernando Diniz. E era o Vasco, galera. Com todo respeito ao Vasco, mas o Vasco vinha em uma má fase terrível e ganhou de 3-0 do Fortaleza. Então, muito decepcionado com esse resultado pela postura do time em campo e pela atuação vergonhosa, tá? Jogaram a evolução no lixo. E tem gente que acha que a gente fica feliz, né, com a derrota do Fortaleza. Cara, eu tô muito triste, muito puto, pra falar a verdade. Tô aqui no Rio de Janeiro, vim fazer um trabalho com o pessoal do Charla Podcast, a convite da Globo, dos canais Premier. Foi muito legal, inclusive queria aproveitar esse vídeo para agradecer a todo mundo que faz o Charla, que faz o Premier, e a vocês também, galera, que sempre me apoiaram para chegar onde a gente chegou. Estou muito feliz pelo crescimento do projeto e por enxergar o projeto alcançando lugares que a gente jamais pensou que fosse alcançar, alçando voos maiores e muito importantes para o crescimento do nosso trabalho, que é um trabalho sério, de muito respeito, de muita qualidade, que a gente tenta trazer para vocês todo santo dia em vídeo, em live, enfim, conteúdos diversos. Então, por esse lado eu estou muito feliz, mas muito triste pelo resultado, sabe? Que foi vergonhoso, tá? Pela atuação do time. E agora a gente vai ter que virar a chave para a Copa do Brasil, tentar vencer o Retrô, porque tem que ganhar, senão vai para os pênaltis, caso seja empate. Vencer o Retrô e ir para as oitavas de final da competição. Depois tem o Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo muito difícil no Castelão. E depois a Sul-Americana contra o Racing. Então o Fortaleza tem que voltar a melhorar, a ser aquele Fortaleza do jogo contra o Juventude, contra o Colo-Colo, contra o São Paulo, para trazer aquela esperança de volta para o torcedor, né? De que o torcedor pode acreditar no time e na evolução que o time tem tido na temporada. 4 meses, galera, a gente passou no fumo, tá? Para vocês não esquecerem, 4 meses. E a galera tenta cobrar da gente, enquanto mídia independente, pauta positiva. Aí eu te pergunto, como que faz pauta positiva em 4 meses do time levando fumo, derrota ridícula, vergonha, vexame, sendo patético, sabe? Não tinha como, galera. Não tinha como. Vamos lá, vamos torcer para que o time vire a chave rápido, foque no Retrô, depois tem o Cruzeiro, depois Racing, depois Flamengo, Santos, e aí paralisa o mês aí por conta do Super Mundial. Tomara que o Fortaleza termine numa boa posição no Campeonato Brasileiro, longe da zona, certo? Classificaram para as oitavas da Libertadores e avançando na Copa do Brasil. Esse é o meu desejo, tá? E dá para o Fortaleza conseguir isso. Só tem que voltar a melhorar. Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo o que é que você achou. Não vou colocar vinheta nesse vídeo, nem nada. Queria só conversar um pouquinho com vocês mesmo sobre isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado à galera do Charla Podcast, dos canais Premier e a vocês que nos assistem aqui todo dia. Mais tarde tem live, conto com a sua presença. Já vou estar em Fortaleza, estou voltando do Rio agora pela manhã. E a gente se encontra aí na programação do Expresso Tricolor para conversar mais sobre o Fortaleza e tentar virar rapidamente a chave aí para Copa do Brasil. Beleza? Tamo junto. Se você concorda com a minha análise,
deixa o like, deixa o hype também e compartilha bem muito pra galera assistir, beleza? Valeu, falou e tamo junto.